todos bem-vindos a mais um Holiday Talks. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho. Então, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo há 3 semanas e nós pretendemos continuar por bastante tempo também. Então, vamos aceitar sugestões também de vocês, tá? E à medida que forem passando a live, vocês vão dando um toque pra gente aí, quem gostaria de participar. E gostaria de ser entrevistado falando um pouquinho sobre a carreira profissional e o uso do inglês na carreira. Tá bom? Eu vou chamar a nossa convidada, vocês vão conhecer. Então, um pouquinho que ela vai entrar. Boa noite para quem está chegando, tá, pessoal? Prazer receber vocês. Hello there! Hello there! Hi! Tudo bem? Tá me Boa ouvindo? noite, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir direitinho, me ver? Tô sim. Olha Deixa eu só só como a pessoa tá regular um linda. Hoje eu pouquinho aqui também alto. eu estou a caráter. Estou a caráter Ah, também, porque nós vamos falar de moda, então eu tive que, né, dar uma arrumadinha. Não tem jeito de arrumar muita coisa, né? Minha cara tem jeito de arrumar muita coisa, né? Deu jeitinho no cabelo, tá pelo muito menos na barba deu uma elegante. arrumadinha. Ah, então, eu tô me sentindo um jornalista antigo, daqueles que ficam na bancada o tempo todo, né? De jeans e paletó. Mas muito bom. Nossa, muito Elaine, um elegante, prazer te gostei. receber, tá bom? Obrigada Gente, para pelo quem não conhece, convite. a nossa convidada, ela vai se apresentar, tá? E hoje nós vamos falar sobre o uso do inglês no mundo da moda. Para quem não Giovanni, imagina, inglês é praticamente tudo. Oi. antes da gente começar, eu queria sugerir uma coisa. Vamos mandar essa Sim, live para 10 pessoas. Você manda para 10, eu mando para 10, porque aí são pessoas que talvez não estejam sabendo, né, da live e têm a oportunidade de assistir, pode ser? sim, com certeza. Vamos mandar Só aqui me explica então. como que eu faço isso aqui direitinho, Tem um porque eu estou um pouco perdido aviãozinho nessa bem questão. ao lado da sua imagem aí. Sim, Aí você vai clicar já nele achei. e mandar para 10 pessoas. Já achei aqui já. Tô mandando Oh. já. Isso, legal. Vou mandar para um monte de gente. Isso. Que legal, vou mandar. Porque Então, aí, Elaine, quanto mais pessoas, né? Melhor. isso. Aí nós vamos fazendo uns desafios também, tá? Ai, Durante a nossa já live, se você convidei quiser ir todo fazendo mundo. algumas perguntas para o pessoal, você pode fazer também, tá? Se o pessoal sabe o que significa determinado termo em inglês, porque é muito E, comum, né? Nós vamos falar é, sobre... Você vai ter mais autoridade que eu falar sobre moda, e nós vamos conversando algumas coisas sobre os termos em inglês que aparecem todo instante no mundo da moda. Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiro para a gente. tá. Deixa eu me apresentar aqui. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Elaine Andrade, eu sou consultora de imagem, eu sou formada em design de moda, fiz a especialização em consultoria de imagem personal shopper. Tenho também o MBA em redes sociais. E agora, há 2 anos mais ou menos, eu me especializei em análise de coloração pessoal, que é, né, a gente descobrir quais são as cores que valorizam, qual é a cartela que a gente pertence. E agora também estou abrindo o leque aí, estou indo para o ramo do visagismo também, que é, né, ajudar aí a descobrir as linhas faciais. Para quem quer fazer um corte de cabelo, mudar a cor, enfim, tudo está dentro da consultoria de imagem. E aí, o interessante, talvez as pessoas talvez nem tenham muito contato com isso. É extremamente importante a imagem da pessoa. Hoje em dia, o mercado de trabalho exige muito isso. E tendo uma profissional, tendo uma pessoa responsável para cuidar dessa parte da imagem, já é meio caminho andado para uma contratação no trabalho. Tem Com várias, né, certeza. tem várias profissões que elas, não vou dizer que elas exigem, né? Mas você tem uma competição todo dia, se uma pessoa está mais conectada com a imagem, tá?
está melhor conectado com esse universo todo, tem mais chances, obviamente. Sim, e Né? assim, infelizmente ou felizmente, né? Hoje a imagem ela manda uma porcentagem muito boa, muito grande, quando você está em busca de um trabalho, né, seja mudar de profissão, ou então conseguir mesmo um trabalho, a imagem ela tem um peso muito grande. Exatamente, exatamente. Isso é importante. Nós tivemos uma live com o William, esposa do fotógrafo. E agora ele sempre trabalhou com imagem de newborn, né, com os bebezinhos recém-nascidos, gestantes e tudo mais. E agora ele está realmente nessa parte de fotografia empresarial. Ele nos disse que realmente as empresas até contratam o serviço do fotógrafo para poder fazer o catálogo. Não vou dizer que seja exatamente dos funcionários, mas mostrando a empresa em si e os profissionais naqueles casos. Então, nada melhor do que você se ver bem numa foto, isso aumenta a autoestima, isso é fabuloso, é fantástico, isso é muito, Com muito interessante. certeza. E eu atendi uma cliente agora na sexta-feira e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Elaine, houve um tempo em que eu achava que isso fosse uma coisa supérflua. E agora que eu comecei a fazer, né, que nós começamos a fazer esse trabalho, eu estou encantada e assim eu vejo que é uma coisa de necessidade, porque a sua imagem, né, infelizmente ainda existem pessoas que julgam o livro pela capa, né? Então, assim, Sim, a imagem é muito importante nesse sentido, porque para aquelas pessoas que olham primeiro a imagem para depois começarem a ver o restante do currículo, né? Então, assim, a imagem tem que ser impecável ali, pelo menos para esse primeiro momento. eu lembro que antigamente, nem tanto tempo assim, você pedia, né, as pessoas exigiam boa aparência para o emprego. A questão de boa aparência, isso caiu por terra, por questão dos preconceitos, né, dos Uhum, estereótipos que tinha. Hoje em dia, qualquer pessoa, independente vamos colocar, da aparência física dessa pessoa, ela pode se vestir bem, ela pode, né, ela com pode se certeza, portar de para uma você maneira se vestir elegante. bem, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter muitas roupas, basta você saber ter ali o necessário, né? Não precisam ser roupas caras, podem ser roupas populares, mas desde que você saiba ali fazer a escolha certa das roupas para você poder compor, né, a sua imagem. Exatamente. Helene, fala um pouquinho da sua carreira nessa área de moda. Quando que começou? Quando que começou o seu interesse, né, por essa área? O que que você já fez Bom, eu interessante já nesse nasci, segmento? eu já nasci para moda. A moda faz parte da minha vida desde sempre, sempre, desde pequena, sempre gostei. Eu fazia roupinhas de boneca, assim, eu nunca fui de brincar de casinha, de mamãe, sempre eu brinquei de Barbie. Então, assim, eu deslanchava a roupinha que vinha na Barbie, copiava, refazia, criava outras, e a minha mãe tinha uma máquina de costura. E eu adorava costurar naquela máquina. Às vezes eu mexia no ponto, atrapalhava, ela ficava brava comigo, mas deixava. E eu cursei educação física antes de eu ir para a moda, porque antes havia um preconceito muito grande quanto à moda, artes, né? Esse tipo de curso, porque eles falavam que isso não dava dinheiro, né? Então, assim, Exatamente. eu fiz me formei em educação física, sou bacharel em educação física, entreguei o diploma para minha mãe, falei, toma, o diploma é da senhora, a senhora queria muito, então tá aqui seu diploma. E aí eu colei grau em março
E em janeiro eu já estava começando a faculdade de moda. Então, assim, eu falei, agora eu vou atrás do meu sonho, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Então, eu cursei a Uhum. faculdade de moda. Nesse período em que eu cursei a faculdade, eu trabalhei numa marca, numa grande marca mineira, que hoje, infelizmente, ela não existe mais, que é a Patachu. Eu comecei como vendedora, depois passei para mexer só ali na parte de visual merchandising, fui meio que pupila da estilista de lá, porque ela me achava uma pessoa muito que se interessava muito por tudo. Eu sempre perguntava muito e eu ficava atrás dela fazendo as perguntas. Então, assim, ela me propôs que eu cuidasse da vitrine daquela unidade que eu trabalhava. Então, eu comecei deixei de ser vendedora, passei a cuidar do visual merchandise da loja e dali passei para as outras unidades junto com ela. E aí, depois de um tempo, eu me tornei gerente e fiquei como gerente por um bom tempo também. E assim, sempre focando no curso, focando na formatura, mas chegou um momento, eu sempre assim achei que eu fosse criar, né, desenhar, confeccionar, mas não. Chegou um momento em que eu percebi que eu gostava de lidar com pessoas. Eu amava a moda, mas ao mesmo tempo eu gostava de lidar com pessoas. Então, eu descobri, né, essa parte de consultoria, comecei a pesquisar como que funcionava, onde que eu poderia fazer um curso, uma extensão para mexer com isso. Foi aí em que eu me formei, finalizei o curso de moda e um mês depois eu comecei a fazer o curso de consultoria e personal shopper na IED Barcelona. Foi um curso de extensão, ele durou 3 meses, mas assim, me trouxe uma bagagem enorme. Aí eu já voltei com uma outra coisa, pensando em outras coisas. É, E assim, apaixonei, vi que realmente era com esse tipo de coisa que eu queria mexer, com pessoas, né? Onde eu poderia usar todo o conhecimento que eu tinha em moda e trabalhar juntamente com vidas, né? Com pessoas, ajudando as pessoas a se reencontrarem. Então, aí eu comecei a trabalhar numa revista, comecei a escrever para uma revista, isso tudo morando em Belo Horizonte. Foi aí que eu conheci o meu marido, né? Vim Nem para, conheço ele, eu nem sei né? quem que é, nunca vi na vida, né? Vim para Só conheço Santa desde os 6 anos de Rita. idade, só conheço desde os 6 anos. Eu vim para Santa Rita, continuei a escrever para essa revista daqui, home office. Mas aí veio uma crise em 2017, a revista fechou. E então eu me vi assim, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar aqui em uma empresa que não tem nada a ver com moda, era do ramo de odontologia. Fiquei 2 anos e pouquinho lá. E aí depois eu saí, eu criei um ateliê de laços infantis, de acessórios infantis. Comecei a trabalhar com o ateliê, mas aí um belo dia eu dormi, acordei e resolvi que eu iria trabalhar na minha área também, além do ateliê, que eu iria trabalhar com a consultoria de imagem. Então, eu fui atrás de algumas pessoas aqui da cidade conhecidas. A Visual, por exemplo, foi a primeira loja que abriu as portas para mim. Lá eu dei o Uhum. meu primeiro workshop para as meninas. Aí depois comecei a trabalhar com vitrine na Yellows, mexer com as mídias da Yellows, em paralelo, né, trabalhando com a consultoria de imagem pessoal também. Tenho várias clientes aqui em Pouso Alegre. Então, assim, realmente é o que eu amo, realmente é o que eu adoro. Cada cliente em que eu presto a consultoria é única,
né? Porque cada pessoa é de um jeito. Então, Exatamente. assim, Uhum. eu chego da consultoria maravilhada em ver o resultado, em ver a alegria no olhar dessa pessoa, o agradecimento. Algumas, assim, comentam que estavam com a autoestima super baixa, que precisavam desse up, que agora elas estão aprendendo a se reinventar, né? Se reapaixonaram. E Ah, isso é isso é muito muito bom. bom. É muito Com bom. certeza. Isso é muito legal, Elaine, justamente o que você falou. Você está fazendo aquilo que você ama, né? Está É, apaixonada pelo seu trabalho. E é o que eu faço também. Eu sou extremamente apaixonado pelo meu trabalho, de levar o conhecimento para as pessoas. E agora nós vamos chegar nessa parte interessante, que é, de repente, é o foco da nossa entrevista, é o uso do inglês. Né? Como você fala de moda, geralmente vem à cabeça Fashion Week, design, né? Você falou, por exemplo, style. Tem tá vendo? várias palavras, ok? Quais são as Personal palavras assim? stylist. Personal stylist, aí tem várias, né? São várias palavras, são vários termos. Vários. Como que começou? Como que começou o inglês, por exemplo, na sua carreira, na sua profissão? A hora que você falou assim, poxa vida, tem tanta palavra em inglês aí, você já estudou um pouco, o que você já fez de inglês? Ó, eu comecei a fazer inglês com 4 anos de idade, na minha cidade, né? Aí eu cheguei a completar o último livro, me formei juntamente com o terceiro ano. E depois não fiz mais. Aí fui embora, fui estudar fora. Eu retornei ao inglês quando eu vim para cá, né? Com você. E assim, eu percebo quando a gente viaja, a gente sente a necessidade. Por quê? A partir do momento em que você não, como que eu vou dizer, que você não fala, né? Acaba ficando perdido ali. Se a gente não usa, né? Ele cai em desuso. Então, assim, os termos de inglês que vêm da moda são inúmeros, é uma infinidade. A moda é, gira em torno de várias palavras em inglês. E assim, é mundial, então hoje a moda gira em torno disso. Se você não fala o inglês, você fica para trás. Porque aí tem lá as semanas de moda de Milão, de Paris, né, de Nova York, mas todas a primeira língua é a língua pátria, né, e depois o inglês. Então, se você não fala o italiano, mas se você fala o inglês, você entende perfeitamente o que está acontecendo. E sem contar nos termos, né? Hoje, assim, nossa, é uma infinidade. Eu estava pesquisando alguns para poder trazer aqui para o nosso bate-papo, Sim. mas, assim, foram pouquíssimos, poucos mesmo, em proporção à quantidade de termos em inglês que são usados na moda. Por exemplo, o que a gente está falando aqui de vestimenta, né? Para a gente poder é, para o currículo. Por exemplo, isso na moda chama dress code, que é o código de vestimenta. Como você vai se vestir para você se apresentar numa entrevista de emprego ou até mesmo para Exatamente. você Uhum. né, trabalhar mesmo em uma empresa. Igual esses dias mesmo eu vi uma foto que eram 4 pessoas extremamente bem vestidas, porém uma delas estava com a postura toda lá, largada, como se tivesse ali por obrigação. Então, isso entra no dress code, porque não adianta a pessoa estar impecável na vestimenta, mas o comportamento dela não condizer com o que está acontecendo. Então, Exatamente. Uhum. isso seria o dress code, né? Só aí já Dress code, começamos. Uhum. Temos também, né, a Fashion Week, as estações mesmo, primavera, verão, outono, inverno, spring, summer, autumn, winter. Então, assim, tudo gira em torno do inglês. A E pessoa sem tem que contar que saber pelo menos o básico
para ela viver nesse mundo. Assim, nos tempos em que eu participava do Minas Trend, lá em BH, ou do Fashion Week em São Paulo, nos bastidores ali da imprensa, tem a sala de imprensa, tem pessoas do mundo inteiro. Então, se você consegue se comunicar, nossa, você faz tanta amizade, você conhece tanta São as gente. oportunidades, né? Com certeza, né? São as oportunidades. Sem É, contar que a Ásia também, o mercado asiático, tá, né, se abriu para o mundo todo. Então tem é. as semanas de moda também na Ásia, Então, tem Pequim, tem Xangai, né? Tem na Tailândia. Então são várias oportunidades para as pessoas poderem realmente se conectarem com a moda no mundo conectarem todo. com a E a moda. língua oficial, com certeza, é o inglês. Isso é muito Então, interessante. Você falar, por exemplo, do dress code. Por exemplo, nós estamos na estação que todo mundo, de uma certa forma, se veste melhor, que seria o o inverno. inferno. Isso, a gente fala que se veste melhor assim, logicamente, você vai sair, tem que, né, tem uma roupa elegante. Quais são as roupas, assim, em inglês que a gente geralmente, que as pessoas geralmente usam? Você acha, olha, esse termo é só em inglês mesmo, acaba que não, quase não tendo em português. Trend coat, que seria o maxi casaco, né? Aquele casaco mais pesado. O próprio tricô, que também aqui a gente escreve TRICO, né? Mas ele tem o T no final. Aí agora sempre tem as tendências, né? Que são as trends. Aí tem algumas tendências agora do momento, que, por exemplo, são as wide legs, que são aquelas calças de pernas largas. Então, assim, o blazer. São Sim, palavras que a sim. gente usa no dia a dia mesmo e não percebe, né? Tá tão habituado a falar essa palavra que não para pensar, nossa, que legal, é uma palavra em inglês. Igual, por exemplo, tem um termo também, né? O mood. Qual é o seu mood de hoje? Que seria, né? Mood é humor, mas assim, o mood na moda é o quê? Hoje, o meu mood hoje é pijama. Hoje eu tô afim de ficar de pijama. Ou então, meu mood hoje é uma roupa mais esporte, streetwear, um moletom. Então, assim, são palavras que a gente usa tanto no cotidiano, né, que acaba não percebendo. Exatamente, exatamente. Quando se fala de moda, obviamente tem uma referência, como você falou, talvez lá no começo, né, quando nós estávamos conversando, falou, por exemplo, do preconceito, né, das pessoas acharem que, de repente, né, numa época um pouquinho mais, né, atrás, que não fosse possível se valorizar essa profissão de ganhar dinheiro justamente com isso. Sim, Mas tem outros preconceitos também. Fala, por exemplo, que moda é coisa só para a mulher. para Tem mulheres. muita gente que fala assim, a moda é só para a mulher. Tá, mas e aí, como é que fica o homem nessa história toda? O homem não pode, sei lá, de repente ficar mais legalzinho, pode ficar melhor? Quais são as tendências, por exemplo, para o homem moderno hoje em dia? Sim, mas O que você assim, diria, por exemplo? esse preconceito, ainda bem, né, tem diminuído bastante por esse motivo, que são os metrosexuais, né? Que são os homens que gostam de se arrumar. Que você percebe o quanto eles gostam de estar bem. Por exemplo, o homem que tem barba, a barba bem aparada, o cabelo todo estiloso. Então, assim, ainda existe um preconceito enorme, principalmente, por exemplo, com estilistas. Ai, Sim, todo estilista é gay. O Reinaldo Lourenço, por exemplo, foi casado com a Glória Coelho durante muitos anos e eles têm um filho, Pedro Lourenço. Mas, assim, existe um preconceito enorme com homem que trabalha com moda, né? E isso acaba trazendo ainda um certo olhar meio que desconfiado, mas tem diminuído bastante, né? Pelo fato dos homens hoje estarem super vaidosos. O homem faz massagem. Então, assim, é preciso, né? Acabar com esse preconceito. Uma coisa tão boba. Somos todos pessoas. Pronto, seres claro, humanos. claro. E Eu, uma coisa bastante interessante, né, eu gosto muito de fazer algumas pesquisas com relação a números também. O mercado, por exemplo, na área de cosméticos, e exatamente, tem milhares
É um dos termos em inglês também, maiores. vários produtos. Assim, a fatia do mercado masculino é muito grande. Grande. Então já É. começou, realmente tem produto para barba, produto para cabelo, tem produto para careca, a gente não sabe, mas tem produto para todo Principal, mundo. Eu uso protetor principalmente solar, eu agora não com a uso gel pandemia. mais, eu já usei muito gel no cabelinho, né? Mas tem filtro solar, imagina que eu vou passar um filtro solar na careca. Passar para cuidar Principalmente agora com a direitinho. pandemia, esse mercado tem ampliado cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter que ficar tão presas, então elas começaram a se cuidar. O mercado dos cosméticos, de roupa mesmo, calçados, não teve crise na pandemia, porque todo mundo queria ficar um pouco bonito, entendeu? Então, É, assim, uhum. os homens, principalmente, eu acho que meio que caiu a ficha, né? Do se cuidar, de estar sempre com uma aparência legal, né? Então, assim, eu Sim. acho que esse preconceito tem diminuído bastante. Ainda existe, sim, existe, mas tem diminuído bastante em Exatamente relação como você falou, né? Com relação à massagem, cuidado, cosméticos, por exemplo, skincare. Skincare são os cuidados com a pele. com a Então você pele. vai numa loja, você tem um setor masculino só de skincare, de produtos para cuidar da pele. Isso não é só É, para pele branca, pele negra, pele mulata, todos os tipos de pele. todos os Não tipos tem a de pele pele. oleosa. Então, ou seja, são produtos para todo mundo. E realmente, os termos em inglês são bastante. Você chega a ver vários produtos. Lembrando aqui, aproveitando para dar um alôzinho para o pessoal que entrou. Então, tem muita Hum, gente que entrou, e acredito que ter bastante amigos, né? Conhecidos seus também. Então, tem a Rosana Confeitaria, a Rosana, nossa amiga lá de São Paulo. A Rosana, ah, na área de confeitaria, tem bastante coisa também, tá, Rô? Eu espero que um dia, se der certo, também poder falar um pouquinho com a gente sobre esse então, universo da confeitaria, universo inglês da confeitaria. Vou fazer o convite oficial. Tá, gente? Se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar podem ficar à perguntando para a vontade. Elaine, Isso. tá? Ô, Bem Giovanni, interessante. tem um termo também bem legal que eu queria falar, que são os cool hunters, que são os caçadores de tendência. Hoje tem cursos específicos para as pessoas que querem trabalhar com isso, que elas rodam o mundo, né, procurando tudo sobre tendência de moda, para poder trazer para o mercado, justamente para passar, né? Tudo de tendência que acontece. Por exemplo, o que está acontecendo lá fora e traz para cá, demoraria mais, mas já vem trazendo. Um outro termo também que foi usado há uns 2 anos atrás, agora, como não está podendo ter as semanas, né, de moda, então, assim, presenciais, eu não sei como está sendo, que era o sinal by now. Por quê? Porque antes os desfiles eles eram da próxima coleção. A gente está no inverno, então o que aconteceria seriam os desfiles de verão, do próximo verão, da próxima estação. Os Aí coitados dos modelos tinham que estar, né, de roupa eles verão, esse começaram a frio. trazer os desfiles, a estação presente. Que, por exemplo, a gente está no inverno, os desfiles são de outono e inverno. Então, esse sinal by now veja agora, compre agora. Foi um termo Legal. bastante Uhum. usado também, há uns 2 anos atrás, né? Quando eles fizeram essa mudança aí, para já poder, desfilou ali, já comprou, já começou a usar, já começou a vender, colocou no mercado. Isso é bem legal. E como que surge uma tendência, Helene? Por exemplo, é muito interessante falar assim, poxa vida, vou colocar no tema assim, a gente está trabalhando com conhecimento. Uhum. Estou conhecendo, né, a carreira, né, do profissional de moda. Então, por exemplo, como que uma moda que surgiu na Tailândia, por exemplo, vai parar aqui, na rua de Santa Rita, por exemplo? Através dos caçadores de tendência, dos cool hunters. Aí acontece lá, né, um desfile, aí esse desfile é visto, o que dá para ser trazido para cá vem, né? Lógico que também tem que ser coisas que são condizentes com o seu país, né?
Você não Exatamente, vai a trazer cultura e uma tudo coisa mais. de inverno pesadíssimo lá dos Estados Unidos, por exemplo, para cá, porque aqui o inverno não é tão rigoroso. Então, assim, tem todo um estudo. A moda nunca para. Quando termina uma semana de moda, ali os estilistas, os profissionais já começam a trabalhar para uma próxima semana, que seria na outra estação. Então, assim, estão constantemente em estudo. Aí tem é, as a gente faz os boards, que são onde você vai colocando as tendências que vem trazendo ali de fora, para poder ir filtrando o que vai ser usado e o que não vai ser usado. É um processo bem interessante. Mas vem de lá e é filtrado para o que vai conseguir ser usado dentro aqui da realidade de cada, né, de cada região, de cada país. Eu vi um documentário uma vez, não lembro se foi Netflix, qual canal foi, o próprio YouTube, sobre aquela moda que aparece nos desfiles. Então, aparece na televisão, parece uma fantasia, né? Na verdade, é uma Uhum. roupa extremamente extravagante, não dá em ver a cara da modelo, não dá para ver a cara de ninguém, não sabe nem como é que uma pessoa consegue andar com uma roupa daquela. Roupa de lixo, roupa de plástico, de papelão, de tudo quanto é tipo. Esse tipo de desfile, como que é isso? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu jamais vou usar uma roupa daquela porque não tem como. Aí no próprio Ali, documentário falou que aquilo ali é a criação do estilista, né? É uma ali maneira de ele viver está maneira. mostrando o conceito. É um conceito, o intuito ali, o que ele quer dizer com aquilo ali. Aí, através daquele conceito que vai ser desenvolvido uma peça usável, né? Que você vai poder usar, eu vou poder usar. Aquilo ali é só mesmo, seria coisas de palco, né? Digamos assim. Não, É o show, na noventa por verdade, né? cento daquilo é só parte ali do show. Não tem como uma pessoa usar. Mas hoje, até mesmo as grandes grifes, eles começaram a trabalhar em peças que podem ser usuais, porque já estão deixando de ser só aquele espetáculo ali, né? Para poder vir direto das passarelas para as ruas, para você ver ali e falar: nossa, poxa, gostei, vou comprar. Legal, isso é Então, interessante. assim, É já tem mudado isso bastante também, já faz um tempinho, justamente porque o mercado da moda mudou muito, principalmente agora com a pandemia, né? Então, é necessário vender. E para vender, tem que criar coisas usuais. tá? O pessoal que está participando com a gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se você quiser fazer um desafio também com alguém que está Aqui participando, para vamos ver mim se não alguém tá aparecendo ninguém, você acredita? Eu não consigo ver quem tem, tá. tem pelo menos 10 pessoas participando, tá? Várias pessoas, e a live vai assim, entra um pouco, sai um pouco, mas tem gente desde o comecinho, né? Mas aí o A bom é que Daniela, são a 10 Daniela Andrade. vidas, né? Então, Sim, com isso é certeza. A gente está importante. O aqui quanto a para gente vai todo mundo. mexer. Depois vai ter, né, a oportunidade de assistir nas nossas páginas, né? Tanto na É. Holiday quanto na sua. Ó, tem a Daniela, que entrou agora há pouco, tem a Ana, sabe? Tem a Val, tem várias pessoas que entraram, a Rosana, Maria lá, a doutora Tete também está aqui. Ah, que legal. Sejam todos Se alguém tiver alguma bem-vindos. pergunta para fazer, pode ficar à vontade, gente. Aproveitar o momento aqui, dar um alôzinho aí. Sandrinha também está aqui, Sandrinha do Hunter. É Bom, uma ótima então oportunidade para as vamos pessoas falar terem. um pouquinho dos termos, Didio. É, por exemplo, o personal stylist, tem o personal shopper. O personal stylist, se a gente for traduzir ao pé da letra, é um estilista pessoal, né? A gente. E o personal shopper, por exemplo, são dois serviços que eu faço também. A parte do personal stylist é aquele momento em que eu vou montar os looks para as pessoas, eu vou pegar ali o que ela tem,
e vou multiplicar através de uma, duas peças, a gente vai multiplicar em vários looks, porque a pessoa vai aprender a usar de formas diferentes. E já o personal shopper é quando eu saio com a pessoa para a gente poder fazer compras, né? Eu fico ali só orientando o que vai ficar legal, o que é usual, o que não vai ficar travancando o armário dela, o que vale a pena ela ter, porque também tem uma grande diferença entre tendência, trend, né? E as peças que são clássicas, porque as tendências, elas vêm e vão. Então, assim, por exemplo, coisas que eu usei nos anos 90 estão sendo usadas agora. Ainda Então, bem que guardou, né? Tá lá, isso é guardadinho. tendência. Já o São clássico é os uma coisa vintage, que né? fica para sempre. Por exemplo, a camiseta branca, o jeans, óculos Ray-Ban, tênis All-Star. São peças clássicas que quem nasceu lá na década de 50 usou. Agora quem vai nascer lá em 2030, 2040 vai usar também. Então, isso seria tendência. Aí, uma coisa muito interessante que semana passada, há umas 2 semanas, está estando muito em alta esse assunto, tá nos Trend Talks, é o termo cringe, que você chegou a Sim. ouvir falar alguma coisa? Você é Eu me cringe, eu vi também nessa, sou. eu me vi nessa fase, assim, mas assim, poxa, como é? Que, assim, Isso é né, natural. traduzindo ao pé da letra, seria uma vergonhinha alheia ali, né? De Ah, coisas sim. que a gente fez. Porque aí entra a geração Z e a geração milênio, né? Eu acho que eu sou da milênio, sou, porque é da década de 80 ali até 96. E já a Z é de 90 a 2010, mais ou menos. Então, assim, se você assistiu Friends, se você usa emoticons, umas coisas Até assim. hoje, né, Lúcio? Com certeza. Mas Então, somos isso é cringe. isso. Aham. Isso é legal, porque cada um tem a sua fase, né? Quem está fazendo o novo hoje, né? Quem está criando esses termos, imagina, que vergonha alheia, meu pai, minha mãe, que vergonha, meu irmão mais velho, né? Amigo mais velho, por exemplo, aqui, daqui a um tempo, nossa, Deus Também quiser, vai eles vão estar ser o passando a cringe. mesma coisa. Eles vão estar passando a mesma coisa, porque a gente quer que as pessoas, né, vão durando para Pois sempre, isso é é. muito legal. Então, são vários termos que vão surgindo assim no decorrer, né, da vida mesmo, mas que, por exemplo, igual mesmo o cringe, é uma coisa que era tão natural para gente curtir isso tudo, né? Assim como para eles hoje tem tantas coisas naturais que daqui a um tempo também não vão, né, não vão ser. É, vai cair em desuso. E falando assim, só para voltando a pegar um gancho de moda e falando de homem também, às vezes a gente não tem muita noção do como que a moda ela é muito mais natural para gente. Porque quando eu vou abrir meu guarda-roupa, por exemplo, na cabeça, eu vou pegar uma roupa que eu comprei, que eu escolhi, que eu, na época eu achei legal, que eu gostei, e aquilo compõe o meu estilo. Se ele é legal, se ele é bonito, sabe? É questão de cada um ter o seu estilo. Uma camisa xadrez, por exemplo, uma calça jeans, que eu gosto também, acho muito legal. Então, isso acaba tendo uma inspiração em outras, né? Em outras pessoas. E isso, acho que todo mundo, até o senhorzinho, né? Uma pessoa mais velha, mora, por exemplo, na roça, vamos colocar assim, ele tem o estilinho dele, ele tem as roupas que ele Uhum. gosta. Então, a cor daquela calça que ele gosta, a cor daquela camisa que ele gosta, por que que é o que faz bem? Primeiramente, a gente tem que se vestir de uma maneira legal, lógico, a gente falou no comecinho sobre o dress code no trabalho, né? Isso aí tem um comportamento no trabalho, um comportamento na É. escola, um comportamento em casa, um comportamento na festa. Então, por exemplo, cada um tem um estilo. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de usar aquelas calças torn, né, que são aquelas calças rasgadas e tal, eu acho que tem alguns exageros naquilo lá, em termos Tem sabe, eu já vi alguns. uma moça, várias pessoas, já vi uma moça que tinha era um short, digamos assim, né, até aí a parte de cima estava arrumadinha e tal, mas
a coxa inteira até lá embaixo, sem nada. Então, Nada. assim, não era uma calça rasgada, parece que tinha passado no rolo com a pessoa, parece que tinha passado numa máquina de moer e sobrou alguma coisa lá e vendeu como uma última moda e tal. Uhum. Então tem que ter bom senso também. Eu acho que uma Tem. roupa dessa, por exemplo, para trabalhar não tem jeito. Pois Meu é. Deus, né? A gente acaba É uma que. coisa over. Isso. Então, são coisas que vão mudando, né? Olha, a Dani entrou, o Henrique entrou também, o Marcos. Então, Marcos, que legal que você está aqui. Deixa eu Deixa eu ver quem falar aqui mais. também, Ó, Giovanni, desse sim. estilinho de sobrancelha que eu tô, ó, mais bagunçadinha, que seria soap bra, ou então wide bra, que é o estilo mais bagunçadinho também, que tá super em alta. Hoje é o que fala, né? A moda ela é cíclica, ela tá em constante mudança. Então, assim, teve o tempo em que aquela sobrancelha fininha, que era o que há no momento. Aí depois já eram as mais grossas. Depois a micropigmentação. Aí agora tá voltando essa tendência delas mais, o quanto mais bagunçadinha, melhor. E assim, um termo em inglês também. E é legal que tem muita gente que fica no tempo, né? Ela faz aquele estilo dela e congela ali, o tempo vai passando, ela tá com a mesma cara dos anos 80, dos anos 90, mesmo estilo. Aí volta o estilo novo, a pessoa tá Então, congelada no tempo, né? Isso é legal, porque pelo menos nesse ponto igual, eu não não sei se perde, você né? lembra, aquele estilo de cabelo do Chitãozinho Chororó O é mullet, o aquele mullet. estilo é o mullet. É o mullet. Aquele estilo virou roupa, né? Virou uma saia do vestido Roupa. mullet, né? É. Era uma saia na frente e A um vestido saia mais atrás, então. curta e mais longa atrás. Então, E fez um assim, sucesso nos anos 90, nos anos 80. O mullet. vem e vai. Então, é cíclica. E as palavras, algumas vezes, vêm com uma outra roupagem, né? Mas quando você vai ver, é uma coisa que tinha um outro nome. Você, nossa, mas eu conhecia com outro nome. Assim, eles vão Exatamente, exatamente. colocando o inglês no meio e E vão o inglês, mudando. como a gente falou, realmente desde o começo a gente falou, não tem como desassociar esse universo fashion, né, do inglês. E é legal porque senão acaba cometendo alguns errinhos, né? Também questão de pronúncia. Nós não somos obrigados. Primeira coisa de falar, tá? Para quem está assistindo a gente, de repente fala assim, olha, eu falo isso errado o tempo todo, mas ninguém é obrigado a aprender, tá? Ninguém é obrigado a É, falar corretamente, porque nós estamos no Brasil e as palavras que estão escritas, elas não têm som. Então você é. precisa, se você quiser pronunciar corretamente, dá uma pesquisadinha, põe lá no Google Tradutor, coloca um sonzinho, tá? Consulta um professor de inglês. Precisa do professor de inglês para poder aprender alguns termos também. E isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante. E à medida que vai passando o tempo, vai vindo mais tendências e Mais o mundo vai tendências. girando e a moda ela vai tendo ela vai preenchendo todo esse universo que move pessoas comuns, né? Ninguém precisa ser um modelo, ninguém precisa ser Não. como você falou, precisa gastar um absurdo, né, de dinheiro para poder se manter. Quem quer ficar na moda, por exemplo, é igual ter um carro novo, carro do ano, carro zero. Todo ano você vai ter um carro novo, todo ano você vai consumir o celular, o lançamento do celular. Então, é assim, a gente tem que estar de acordo com o que a gente consegue ter, E você né? vai adaptar aquilo à sua realidade, entendeu? Não é Exatamente. porque está usando que você automaticamente vai usar, porque pode acontecer de ter uma tendência e na hora que você vestir, você usar, o negócio não vai dar certo para você. Então, assim, você Não vai usar combina, só né? porque está usando, igual, por exemplo, teve a Muscle Tea. Agora foi super tendência no verão. Para mim não deu certo, porque eu tenho o ombro mais largo que o meu quadril. Então parecia que eu estava com uma armadura. E eu ia insistir, ia falar: não, é moda, é tendência, eu vou usar. Claro que não, eu vou usar dentro do que está sendo usado apenas aquilo que me faz bem, que me valoriza. E também, assim, ninguém precisa ficar preso a tendências, porque, ai, tá na moda, eu vou usar. Isso não existe, não existe. Uma coisa que você falou também com relação ao seu trabalho, né? Você faz uma consultoria com a cliente, com o cliente, se for o caso,
de você olhar o guarda-roupa da pessoa e falar assim, olha, esse aqui combina, esse aqui tá legal, esse aqui já não tá mais. Eu fico imaginando o pessoal lá daquele esquadrão da moda, né? Jogando fora a Vai roupa. Você jogando joga tudo fora. fora. Não, você não vai fazer isso. Você Mas não vai não fazer é isso, isso, né? viu, gente? Por favor, não Não, é. isso aí A é gente questão do show, retira né? Do ali. programa show. Eu só retiro realmente o que a pessoa não usa mesmo. Porque se você não usou uma roupa em 6 meses, né? Tirando assim, a gente está no inverno em roupa de verão. Você não vai usar mesmo agora no inverno. Mas assim, se tem uma peça que está ali no seu guarda-roupa há mais de 6 meses, o certo é 3 meses sem uso, é porque você não vai mais usar. Não adianta. E tem Ou tanta ela gente não que precisa, né? ou ela não condiz mais com o momento que você está passando da sua vida, ou então já não fica boa pro seu biotipo. Mas não adianta você se apegar àquilo e deixar ali. Passa para frente, deixa a energia Não, circular. homem tem muito disso, viu? Homem tem muito disso. A roupa de estimação. Né? Tem roupa de Ah, estimação olha, o por meu marido vários e não tem, vários. não. Né? Imagino, né? Mas Ele vai ter como passa assim? para frente o negócio Não tem mesmo. jeito, né? Mas eu já comprei roupa também por indicação. Olha, isso aqui vai ficar muito legal em você, não sei o que e tal. E comprei por Quando você impulso. Aí coloca quando no eu corpo, pus, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E ficou lá e passei para frente, já doei, já virou. Então é assim, isso é comum acontecer. Então, Helene, a essa é a gente já está chegando no importância finalzinho. dessa parte de consultoria, né? Que ajuda a pessoa a ter um Exato, norte ali de como que ela exatamente. vai passar, né, a se vestir, não só se vestir, mas também comprar só o necessário, né? Porque tem gente que compra, 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 compra e nunca tem roupa, né? Então, assim, comprar de maneira mais correta, uma maneira mais Saber combinar, né? sustentável também, né? Ter um guarda-roupa mais Claro. sustentável. Igual, por exemplo, eu estou gestante. Até agora, estou com 6 meses já. Até agora, eu comprei uma blusinha. Uma blusinha. Eu estou me virando, eu impus esse desafio e eu estou me virando com o que eu tenho no meu guarda-roupa. Assim, jeans, por exemplo, meu quadril não abriu, então os meus estão servindo. A única coisa que eu comprei foi um alargador, eu diria que é um alargador para colocar na barriga. Então, é um adaptador, ele adapta a calça, né? Fecha ali e tem uma faixa que vem por cima. Isso eu comprei porque foi de utilidade, eu precisava para eu poder usar a calça jeans. Ele Mas é mais. Aham, e aham. uma É blusinha que até agora, e pretendo seguir desse jeito, porque não adianta eu ficar, nossa, agora eu vou ter que comprar só roupa de gestante. Aí eu compro, 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 e depois eu não vou mais usar essas roupas, elas vão ficar ali no armário. Então eu me desafiei a viver com o que eu tenho. isso é interessante, tá vendo, gente? É bom, muito bom, Eu faço porque a muito pessoa esses economiza, desafios, não eu me é? desafio bastante, porque eu sempre comprei de forma compulsiva. Mas há um bom tempo atrás, desde que eu comecei mesmo a trabalhar com essa parte de consultoria e tudo, eu me impus, eu me imponho constantemente vários desafios, principalmente sapato. Vou viver com o que eu tenho, porque se for deixar, eu compro mesmo, porque eu adoro sapato. Mas aí eu penso, eu preciso, esse sapato aqui, eu vou poder usar com o quê? Então, assim, eu sempre procuro comprar uma coisa que eu consigo transitar em todos os estilos. Se eu colocar um Vai blazer, mudando fica algumas bom. Se eu peças, né? colocar uma jaqueta jeans, fica boa. Então, assim, sempre eu procuro isso, que esse é o segredo da multiplicação de looks, né? Você, aí mais uma Exatamente. palavra, look, tá vendo? Da multiplicação de looks, você com uma, duas peças, fazer 4 looks sem repetir. Então, assim, é bem interessante. Ai, que legal, é muito bom. Então, Elaine, a gente está concluindo já, né? Chegamos já até já são 9 horas já. Passamos, não vou dizer que a gente passou um pouquinho, porque o assunto, quando tá bom, vai seguindo, né? E Então, mais interessante ainda, porque nós somos amigos, né? A gente pois mata a é, saudade aqui também. E verdade. aproveitar para a gente fazer as conclusões, tá? E eu gostaria de agradecer do fundo do coração, de verdade mesmo, né? A sua disponibilidade.
Ah, eu pra poder ser amei. ocupado desse Falar de moda para tempo. mim sempre é muito prazeroso. E a gente falar sobre inglês também, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Da É muito outra. bom. Tá. E quem quer te encontrar nas redes sociais, qual a sua rede, como é que faz? Bom, meu Instagram é elainealmeida.andrade. E aí sempre eu tô postando tudo voltado para essa parte de consultoria. Aí lá tem depoimentos de clientes que eu já atendi também, fotos. Então, assim, meu Instagram tá bem completo. Eu posto tendências, eu posto um pouquinho de cada coisa dentro da moda. Então, assim, tem vídeos ensinando truques. Então, para quem quer, né, aproveitar aí e ter algumas dicas sem precisar pagar, é só entrar lá no Uhum. meu Instagram que vocês vão achar muita coisa legal. Legal, gente. Também, quem quiser conhecer um pouco mais da Holiday Idiomas, tem dicas todos os dias. Tem vídeos, tem dicas, tem palavras novas, expressões. Então, Ah, a eu, Holiday, eu, ela está eu tô constante, amando, né? eu tô amando esse novo formato que você tá fazendo. Você traz as frases, né? Tá bem Sim. legal, bem interessante. Ajuda É, tem a bastante. expressão, tem a expressão em inglês e o significado. Como Eu dizer segui. aquela expressão em mais uma, né, mais de uma versão. Tem a versão em português, como você fala em inglês. Tem uns memezinhos na Então, sexta-feira, tá? Os provérbios. Agora nós vamos passar os provérbios para domingo. Vamos jogar uma outra atividade no final de semana. Agora, né, peguei sugestões da Rosa, minha esposa, que fazer no inverno, né? Em inglês. Então tem lá um monte de sugestões. Vamos começar a colocar também para vocês a partir dessa semana. ah, E legal. mais uma vez, Elaine, muito obrigado. Tá? Um beijão para você, para o Breno, para o bebê que está vindo aí. Eu que Tá? agradeço a Torcendo. oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de mim, de poder falar sobre moda e a importância da moda e do inglês, né, dos dois juntos. Então, assim, muito obrigada. Pessoal, para quem entrou, tá? Um abraço bem grande. Para quem tiver a oportunidade de assistir amanhã, depois, amanhã, à tarde, à noite, tá? Tem nossa, um excelente dia, uma excelente noite. Tá? Um abração para todo mundo. A Lili está entrando agora também, a Ana também mandou um abraço. Então, gente, muito obrigado, ok? E fiquem ligados aí. Logo, logo nós vamos ter outras novidades também, tá? Então a gente se vê na próxima semana. Elaine, beijão. Beijo, Ok? pessoal. Obrigada pela Bye participação. bye. Bye, bye. Bye bye, people. See you there. See you there. See you later. Beijo.